Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos nos trechos bem instigantes, sabe? De um material sobre nosso universo interior. São fragmentos do livro Os Sete Pecados Emocionais, e a nossa missão aqui é explorar as ideias principais, né? Especialmente como essas batalhas internas, as emoções que a gente não resolve direito, como elas podem acabar, tipo assim, editando a nossa realidade lá fora. Ok, vamos direto ao ponto. Vamos sim. Olha, a base de tudo nesses trechos é uma ideia bem forte, que a nossa vida externa funciona meio como um espelho do que está rolando na alma. O texto até usa uma passagem de Provérbios, né? Como imaginem sua alma, assim ele é. Isso sugere que aqueles problemas que a gente vê, relações que não aprofundam, frustração atrás de frustração, ou aquele cansaço que não passa, são sintomas, entende? Não a causa principal. Sintomas, entendi. E para entender essa causa, o material apresenta o conceito dos pecados emocionais. Mas veja bem, não é só sobre o que a gente faz, as ações visíveis. É mais sobre distorções internas, tipo orgulho, o medo, a culpa, a raiva, aquela autopiedade, sabe? Inveja, apego. A ideia é que essas coisas corroem por dentro, minam a paz, a identidade, até a conexão espiritual. E isso tem efeito prático no dia a dia. E o texto fala de uma guerra invisível. Aqui a coisa fica, nossa, bem interessante. Descreve a mente quase como um campo de batalha, né? Onde as feridas antigas ficam voltando e os medos do futuro são ampliados. Mas o que me pega é, como a gente sabe que essa confusão toda aí dentro não é só a vida sendo vida? Tipo o estresse normal. Como separar o que é nosso, interno, daquilo que talvez venha de fora? Essa é uma pergunta chave, e o material responde com a necessidade de discernimento. É apresentado como uma habilidade essencial, sabe? A capacidade de olhar e distinguir. Isso aqui é autossabotagem minha. É alguma coisa externa mesmo, tipo uma crítica real? Ou é, sei lá, uma direção divina, um incômodo para mudar? Sem isso, o risco é enorme. A gente acaba lutando contra as sombras, gastando energia no lugar errado. Enquanto o problema de verdade, que está lá dentro, continua crescendo forte. Pensa assim, naquela sensação de não ser bom o suficiente no trabalho que muita gente sente. O discernimento ajudaria a perguntar: isso é uma voz antiga de autocrítica? É um feedback real que eu preciso ouvir? Ou é só um sinal de que talvez eu precise de outra coisa? Precisa de silêncio interno para ouvir com clareza, né? Faz todo sentido. Para ficar mais concreto, vamos pegar um desses pecados. O medo, por exemplo. O texto diz que ele se disfarça, é isso. Perfeccionismo exagerado, aquela necessidade de controlar tudo e todos. Sei bem como é. Pois é. E o material vai fundo, conecta essas máscaras com as raízes. Experiências antigas que não foram bem digeridas, sabe? Rejeição, talvez abandono, algum trauma. E o ponto central não é só que o medo paralisa, é mais sutil. O texto sugere que ele distorce a nossa visão da realidade. Funciona como um filtro sujo mesmo. E aí, por causa dessa visão distorcida, a gente toma decisões que, olha que irônico, acabam criando justamente aquilo que a gente mais temia. Vira quase uma profecia que se cumpre sozinha, só que pro lado negativo. Nossa, pesado. E como é que se sai desse ciclo? O texto fala em contrapor o medo com a fé, né? Isso. O medo, ele projeta o pior cenário possível baseado nas feridas do passado. Já a fé, na visão do texto, é apresentada como uma projeção de confiança no futuro, mas ancorada em algo maior, numa fonte espiritual. A sugestão é que o caminho para sair disso começa em encarar o medo, dar nome a ele, tentar entender de onde ele vem, mesmo que ainda sinta receio. É o primeiro passo para abrir espaço para essa confiança crescer. E é aí também que entram as tais inteligências que o material menciona. A emocional, para a gente aprender a lidar com as reações que o medo dispara. Tipo, para não ser dominada pela reação na hora. Exato. E a inteligência espiritual para buscar essa perspectiva mais ampla, sabe? Uma direção que vá além do medo e da lógica pura. Entendi. Então, essas inteligências seriam como ferramentas nesse processo todo. Perfeito. Ferramentas essenciais porque o texto chama de redenção emocional. E é importante dizer, não é um passe de mágica, né? É um processo contínuo, envolve olhar para a dor de frente, sem fugir, praticar o perdão. Perdoar os outros e a si mesmo, imagino. Sim, fundamentalmente. E não é para dizer que o erro não aconteceu, o que estava certo. É para se libertar.
cortar as correntes que prendem a gente no passado, sabe? E aí, aos poucos, permitir que uma nova forma de responder às coisas surja. Uma nova natureza, como o texto diz. É a gente sair daquele lugar de vítima das circunstâncias e assumir a responsabilidade pela nossa própria jornada interior. É amadurecer, né? Então, se a gente for resumir a essência desses trechos, parece que é essa ligação profunda, quase inescapável, entre o que está dentro, nossas crenças, nossos medos, as feridas que a gente cuidou ou não, e o que se manifesta do lado de fora, na nossa vida. Para mudar a paisagem externa, o primeiro passo é sempre olhar para o jardim interno. É isso. Precisamente. A transformação real, de acordo com essa visão, começa aí dentro, com honestidade com a gente mesmo, com autoconfronto e buscando esse realinhamento mais profundo, talvez espiritual para alguns. A liberdade e a cura não viriam tanto de mudar o que acontece fora, mas de curar a forma como a gente percebe e reage ao que acontece. É trocar o medo pela confiança, no fundo. Isso deixa a gente com uma reflexão bem potente, né? Inspirada por essas ideias todas. Se a vida que a gente vive do lado de fora é mesmo um reflexo da nossa alma, que pequena mudança a gente poderia fazer hoje aí dentro? Talvez um pensamento que a gente escolhe desafiar, um ressentimento antigo que a gente decide começar a soltar. Que pequena mudança interna poderia começar a pintar um quadro diferente lá fora amanhã? Fica a reflexão. Agradecemos muito por acompanharem a gente nessa exploração hoje. Até a próxima!